Também temos aqui agora entrando no crime de peculato. É muito interessante falar sobre esse crime, porque você deve lembrar que nas videoaulas de crimes contra o patrimônio, na última videoaula lá eu falei do crime do artigo 265, que é o desaparecimento, construção ou extravio de armamento militar, que temos a modalidade culposa também para esse crime. E aí nós vamos falar aqui do peculato, tá? É um crime muito interessante para cair nas provas. Nós temos dois verbos aqui, apropriar-se. O que é apropriar? É algo que não é meu, mas está na minha posse. Eu estou na posse de algo, como por exemplo, professor, a arma de fogo da Polícia Militar. Não é minha, é da Polícia Militar, mas eu, por ser capitão, estar na ativa há quase 21 anos de Polícia Militar, eu tenho a posse dessa arma que é do Estado, da administração militar. O que seria apropriar-se, professor? Seria eu vender essa arma. Se eu vendo essa arma, eu estou me apropriando. Demonstra o quê? Que eu não quero devolver. E é apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, gente. Público ou particular. Como assim particular, professor? Particular de que está sob a administração militar, de que tem a posse ou detenção em razão do cargo ou comissão. Pode ser um bem particular que naquele momento está sob a administração militar. Professor, me dá um exemplo aí. Bem público, beleza, a arma de fogo você deu. Eu estou numa ocorrência policial e no momento que eu apego aquele flagrante de um carro que tinha sido roubado, aquele carro que agora eu acabei de recuperar, ele está sob a administração militar. Esse carro não é meu, mas o que eu desejo? Eu olho, eu vejo aquele som que está sobre a minha posse e ao invés de eu levar para a delegacia, eu falo, vou levar o som para minha casa e eu levo o carro só para a delegacia e aí o pessoal vai pensar que o som já tinha sido furtado mesmo. É peculato, professor? Sim. É algo que estava sobre a minha posse momentaneamente, que era particular, mas eu decido ali me apropriar daquele algo. Beleza? Ou desviá-lo. Imagine algo, um bem que está na administração militar para prestar algum serviço, como um trator ou uma máquina de cópias de impressora, aonde eu vou lá e imprimo um livro de 500 páginas. Eu está sobre a minha posse, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou desviando aquela finalidade que seria para uma finalidade pública e estou usando em proveito próprio ou proveito de outra pessoa. Tá bom? Reclusão de 3 a 15 anos. Reclusão de 3 a 15 anos aí para esse peculato. Temos aqui um caso de aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/3. Aumenta-se a pena de 1/3 se o objeto da apropriação ou desvio é valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Então, o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo aí, tá bom? Temos também a figura do peculato furto. O peculato furto, nós já falamos sobre este crime diferente do crime de furto, do artigo 240, né? Aqui o peculato furto, está ligado a algo aonde o militar, ele usa do seu proveito próprio usando da facilidade que lhe proporciona a qualidade militar do servidor público. Aquele exemplo que nós já falamos do quartel. Por eu ser capitão da PMDF, eu tenho facilidade de entrar em qualquer quartel aqui que eu trabalho em Brasília. E eu vou lá e dou uma carteirada e falo, eu posso usar o banheiro do quartel, por favor? Eu uso o quê? Eu valendo-me da facilidade que proporciona a qualidade militar ao servidor público, eu entro no quartel. Ao entrar nesse quartel, eu vou lá e subtraio a reserva de armamento. Isso é peculato furto. O que ele diz? Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção, eu não tenho nem a posse e nem tenho a detenção daquele bem da administração militar. Eu, do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Então é subtrair. Por isso que é diferente do furto, porque eu não vou usar da facilidade que me proporciona a qualidade militar. Eu entro lá e pego determinada quantia, determinado dinheiro, mas eu não entrei naquele quartel porque eu era militar. Eu entrei no quartel porque eu quis pular pela cerca lá dos fundos e que eu nem sabia que tinha certa facilidade na cerca, porque se eu sei o uso dessa facilidade também pelo fato de ser militar e eu sabia daquela facilidade, eu pulo o quartel e vou lá e pego. Isso é furto, beleza? Porque eu não uso da minha facilidade que proporciona a qualidade militar. Essa é a diferença então. E enfim, nós chegamos no peculato culposo,
que é um crime que cai muito nas provas. Pensa numa questão que cai em prova. E primeira coisa, o que é peculato culposo? Nós já falamos sobre ele um pouco, né? Quando o servidor, seja ele militar ou servidor público, né? Servidor público ou militar, ele contribui culposamente para que outro subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie. Aquele velho exemplo que eu falei, estou parado aqui gravando no estúdio e deixei o meu carro estacionado ali em frente e suponhamos que eu deixo a minha arma de fogo da PMDF lá, a arma da PMDF lá. Ao cara entrar no carro, ele olha, poxa, olha só que beleza, uma arma, e leva a arma. O que aconteceu? Eu contribuí culposamente para que outra pessoa subtraia ou desvie dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie. Aqui nós estamos, de fato, de maneira adequada a um peculato culposo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Algumas pessoas, eu já falei para vocês, de maneira forçosa, em São Paulo tem acontecido isso, a Corregedoria e a Auditoria Militar de São Paulo têm enquadrado no crime de desaparecimento, construção ou extravio de armamento militar. É muito forçação essa situação, mas temos essa situação. Por que eles estão fazendo isso lá? Eu já falei sobre isso na aula de crimes contra o patrimônio, né? É porque tem este benefício de extinção ou minoração da pena. Quase todo crime de carreiras, quase toda prova de carreiras policiais cai esse parágrafo, porque esse parágrafo tem no CPM e também tem no Código Penal Comum e cai bastante. Quando não cai no Código Penal Militar, cai no Código Penal Comum na matéria de Direito Penal Comum, tá bom? E o que fala? Fala que, no caso do peculato culposo, pode, caso o autor repare o dano, pague o valor, tá? Pague o valor. Se for isso anterior à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, se há reparação do dano, ele vai, sendo essa reparação anterior, se precede anterior à sentença recorrível, extingue a punibilidade. Lembra lá que a gente estudou isso aqui também lá no artigo 123, quando ele fala no ressarcimento do dano no peculato culposo, que tem um caso de extinção da punibilidade lá. Tudo bem? Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Por isso que ele fala extinção ou minoração, porque se lhe for posterior, reduz de metade a pena imposta. Beleza sobre o peculato culposo? Fechamos aí. Joga para cá rapidamente. Já teve vários casos na Polícia Militar envolvendo isso. Exemplo 1, policial militar deixou a arma dentro do carro. Exemplo 2, o policial militar ele estava conduzindo o seu veículo de maneira imprudente, o veículo capota, ele perde a arma. Contribui para que uma outra pessoa foi lá e subtraiu a arma de fogo e ele não conseguiu ver. Ele contribui culposamente. Policial militar que ao ir ao banheiro estava trabalhando e resolveu tirar a arma e botar em cima do local e aí ele esqueceu a arma lá. Quando ele voltou, a arma já não estava mais lá. São casos aí de peculato culposo. Eu já falei para vocês que não é peculato culposo, mas o crime de desaparecimento, extravio ou construção, artigo 265, quando o policial militar está dirigindo a motocicleta, está com a sua arma de fogo sem o fiel e a arma acaba na trepidação da moto aqui, ele trabalhando, a arma caindo. Tudo bem? Beleza? Então, em relação a isso? Bom, vamos seguir aqui com o crime de peculato mediante aproveitamento do erro de outro. Aqui, o que vai diferir? A coisa vai chegar às mãos do agente público, militar ou servidor público, a coisa vai chegar à mão ou dinheiro através de um erro de uma outra pessoa. Uma pessoa, por um erro, acaba entregando uma coisa na mão de um policial militar, por exemplo. Então, não é o caso que ele foi lá e pegou a arma da PM para poder usar no serviço. Uma coisa que chega às mãos dele de maneira errada. E aí ele vai se apropriar desse dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo ou comissão ele recebeu por erro de outrem. Tá bom? Pena aí, reclusão de 2 a 7 anos.